Vocês vão reparar que no curso da exposição que eu estou fazendo ali, eu começo, vamos dizer, com ideias que são historicamente conhecidas como sendo de Descartes, e aos poucos tentando sondar o sentido mais profundo, ou pelo menos o sentido existencial dela, o sentido que eles tinham efetivamente para o próprio Descartes. Chego a mudar o enfoque gradativamente de um mero problema epistemológico, gnesiológico, para um problema de psicologia do próprio Descartes. Isso não quer dizer de maneira alguma que eu esteja aderindo à teoria do Nietzsche de que toda filosofia se resume, no fim das contas, à psicologia do seu autor. Não se trata, portanto, de explicar uma filosofia pela psicologia do autor, mas pela própria natureza do livro principal de Descartes, As Meditações de Filosofia Primeira, que é um livro autobiográfico, é uma autobiografia interior. Isso nos remete necessariamente, a dizer, aos fatos da vida interior de Descartes. De modo que ele está narrando ali como ele chegou a determinadas conclusões, partindo do estado de confusão que ele estava na juventude, por causa de ensinamentos recebidos que lhe pareciam incoerentes ou não suficientemente fundamentados, até chegar, através de uma série de peripécias, à certeza do ego cogitans, o eu pensante que tem certeza da sua própria existência, porque justamente no instante que ele está duvidando dela, ele está pensando, e para pensar é preciso existir. Este é o trajeto que ele percorre. Ora, esse trajeto é nitidamente autobiográfico, tá certo? Então, eu vejo que não temos alternativa senão sondar o sentido desses acontecimentos, tal como o próprio Descartes os vivenciou. Ou seja, como é uma narrativa, mas essa narrativa está em grande parte construída com termos filosóficos e conceitos filosóficos gerais, nós às vezes temos que escavar um pouco para dentro desses conceitos para ver o que eles significavam para Descartes, não só no sentido convencional dos termos, no sentido dicionarizado dos termos, mas o que significavam concretamente para ele no instante em que ele estava registrando a sua experiência. Isso, evidentemente, coloca um problema temível, que é o seguinte: ele está realmente registrando a sua experiência? Isso que ele nos apresenta como uma autobiografia interior corresponde efetivamente à biografia tal como foi vivenciada, ou é uma espécie de transposição estética que ele está fazendo? Quer dizer, é uma história real ou uma história conjetural que, na melhor das hipóteses, resume e condensa a experiência real? Então, sem obter uma certeza sobre esse ponto, fica difícil você entender o alcance do que René Descartes está dizendo. Então, e quando eu falo alcance, eu quero dizer, entre outras coisas, em que medida ele acreditava mesmo no que ele estava dizendo, ou em que medida ele estava apenas fazendo um experimento imaginário, uma conjeturação plausível e assim por diante. Ele garante que tudo aquilo aconteceu mesmo, ou seja, que é uma narrativa efetiva de pensamentos que ele realmente pensou e na ordem que os pensou. Mas nós temos que levantar várias outras perguntas, quer dizer, essas perguntas não podem, as perguntas que ele colocou para si simplesmente não podem ter aparecido exatamente naquela ordem, porque foi um processo que durou quase 30 anos, desde os primeiros estudos de juventude até o ponto em que ele descobre a ideia do cogito e escreve as Meditações de Filosofia Primeira. Portanto, de cara, nós entendemos que há uma diferença entre o plano narrativo e o plano lógico. Quer dizer, ele não está fazendo exatamente uma narrativa. Ele diz que é uma narrativa, mas não é propriamente isso. É uma dedução lógica que ele está fazendo, é uma investigação lógica que ele está fazendo, condensando, portanto, experiências que foram vividas ao longo de 30 anos, entremeadas de outras experiências. Quer dizer, na verdade, a experiência vivida não teve aquela linearidade que aparece no livro das Meditações, o que já nos coloca milhares de problemas de interpretação do texto.
Evidentemente, eu não fui o primeiro a perceber isso. A bibliografia sobre René Descartes é riquíssima e tem alguns livros memoráveis a respeito, um dos quais escrito aí no Brasil pelo Dennis Rosenfield, né? Sem contar, vamos dizer, os clássicos do cartesianismo, como Marcel Guerroux, Descartes, Segunda Ordem das Razões, e uma série de outros. Então, eles perceberam todos perceberam essas dificuldades da exposição de Descartes. Só que a mim me pareceu que, em vez de tentar sondar biograficamente o que realmente aconteceu, como dizia Leopold von Ranke, a finalidade da história é contar as coisas como elas realmente aconteceram, em vez de fazer isso, eles tentavam justificar e reforçar, por assim dizer, a unidade lógica do sistema. De algum modo, os intérpretes de Descartes assumiam a palavra em nome de Descartes e costuravam os pedaços do sistema, reforçavam as partes faltantes e assim por diante. Talvez por medo de cair no psicologismo nietzschiano, né? Já que você está lidando com uma autobiografia, a tentação de você recuar para o domínio psicológico e explicar tudo pela psicologia pessoal do René Descartes é muito grande. Então, talvez, não posso garantir, mas talvez para evitar isso, eles preferiam abordar em lógica sistêmica, isto é, montar o sistema de René Descartes. Isso é exatamente o que faz, vamos dizer, o melhor livro escrito sobre Descartes, que é o do Marcel Guerroux, onde ele tenta reconstituir não a sequência biográfica dos pensamentos, mas, ao contrário, a sua ordem lógica interna. Por isso que ele chama a ordem das razões. Por que Descartes pensou isto, pensou aquilo? Esse porquê não tem sentido causal, tem sentido lógico, né? Quer dizer, que razões nós temos para acreditar no que Descartes está dizendo? Tá certo? Então ele mostra, vamos dizer, a coerência do sistema. Porém, feito isto, sobram inúmeras questões. A primeira questão, que eu me coloquei já há muitos anos, perto de 20 anos atrás, foi a de que o experimento de René Descartes, quer dizer, a ideia da dúvida universal, não é realizável psicologicamente. Eu garanto que eu tentei, por todas as maneiras, fazer aquele experimento que, vamos colocar uma dúvida sobre tudo, exceto aquilo do qual eu possa ter uma certeza evidente imediata. Isso não é realizável. E, no entanto, ele disse que realizou. Então, começamos com um problema. Então, a dúvida universal não é um experimento real. Ele é uma transposição, por assim dizer, estética de experimentos psicológicos que devem ter tido um conteúdo um pouco diferente, pelo menos, né? Eu falei, bem, se não foi esta a experiência, se a dúvida universal não é realizável, ele não pode tê-la realizado. Então ele realizou alguma outra coisa que esquematicamente, transposta para o plano lógico, parecia a dúvida universal. Então vamos ver que experiência foi essa. E comecei a sondar, e aí me surgiu uma segunda pergunta. Por que Descartes apela a este método da dúvida universal? Para chegar a tal ponto, o indivíduo precisa ter, não digo uma dúvida universal, mas muitas dúvidas. Ele precisa estar, por assim dizer, num mar de dúvidas, né, que o induz ao ponto de dizer, então vamos duvidar de tudo de uma vez, para ver se a gente resolve essa questão. Eu falei, mas por que ele estava tão em dúvida? Ele diz que é por causa de pontos fracos ou incoerências que ele notou no ensinamento recebido no Colégio dos Jesuítas, onde ele estudou, o Colégio La Flèche. Porém, não pode ser isso, porque ao longo da biografia de Descartes, você vê que ele vivenciou muitas situações que já denotavam um estado de dúvida causado por outras coisas completamente diferentes. Por exemplo, o fato de que ele lutou em dois exércitos, um exército católico e um exército protestante. Eu digo, você faz isso, então, enquanto você está participando daquilo, você está, de algum modo, envolvido nos ideais que movem aquele exército. Tá certo? Então, você luta de um lado, luta do outro, e de algum modo você acredita nos dois. E pronto, está aí instalado o estado de dúvida. Segundo, ele, o tempo todo, ele declara sua estrita ortodoxia católica. Mas todos os seus pensamentos foram desenvolvidos na Holanda ao fio de conversações
com teólogos protestantes. Mais ainda, né, ele, quando tem uma filha, ele manda batizar na igreja protestante. E consta, isso já não é tanta certeza, mas há indícios fortes de que ele casou com a mãe da menina na igreja protestante. Tá certo? Há também alguns indícios que apareceram numa biografia recente de que ele fosse um agente secreto jesuíta atuando no meio protestante. Tá certo? Então eu falei, pai, essa vida aí está cheia de dificuldade e ambiguidade. Esse sujeito vivenciou situações que deviam, por assim dizer, puxar a sua inteligência para lados opostos, né? E, naturalmente, instalar um conflito. Então, de cara, temos esta conclusão. As dúvidas de René Descartes não nasceram todas do ensinamento recebido no Colégio La Flèche, mas de sucessivas situações ambíguas que ele viveu. Por exemplo, se você tem essa profunda imersão no mundo protestante, ao mesmo tempo em que você se considera um católico sério e sincero, é impossível que você não tenha alguma dúvida, porque os dois lados lhe parecem, de algum modo, ter razão. Daí é que aparece, então, o famoso documento dos 3 sonhos que Descartes teve na Alemanha, numa dessas inúmeras viagens dele. Mas antes disso também, uma outra coisa que me chamou a atenção foi a formidável biografia de Descartes por Maxime Leroy. E a biografia chama-se Descartes, o filósofo mascarado, Le Philosophe Masqué, né? E ele mostra que Descartes, na sua vida inteira, ele, por um lado, era um homem do mundo, que frequentava salões, tinha amigos, era popular, e, por outro lado, tinha uma mania de segredo que era um negócio quase obsessivo. Ele não gostava que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. De modo que a aparência que ele mostrava na vida social era realmente uma máscara. Essa ideia da máscara, o próprio Descartes assume. Ele adota como divisa a seguinte frase: eu caminho mascarado. E ele, num outro momento, adota a máxima: quem bem se escondeu, bem viveu. Então, além do homem ter vivido situações que o colocavam num mar de dúvidas, ainda tinha esse hiato entre a personalidade verdadeira, René Descartes, que ele tinha no íntimo, e a sua imagem pública. Agora, é difícil você dizer que toda a imagem pública era uma máscara. Não, de fato não era. Então você tem também a dificuldade. Quando eu estou sendo sincero, quando eu estou mentindo? Eu acho que ele também não sabia. Tá certo? Então, em suma, é uma vida que, por todos os lados, sugere a dúvida, a incerteza e a necessidade de buscar um ponto de apoio, um ponto arquimédico, como diria o Mário Ferreira dos Santos. Tá certo? E essa busca do ponto arquimédico, a necessidade da busca do ponto arquimédico, aparece justamente no relato desses 3 sonhos que ele teve na Alemanha quando ainda era muito jovem, e que diz ele que foram estes sonhos que decidiram o seu caminho na vida, né? Existem 2 versões desse sonho, né? Uma que foi registrada pelos seus primeiros biógrafos, e outra que depois foi encontrada num manuscrito por Leibniz. Leibniz visitou a casa de René Descartes e encontrou, né, lá um caderninho com o nome Olímpica, e ali estava a narrativa dos 3 sonhos. E ora, se Descartes diz que os 3 sonhos determinaram o seu caminho de vida, então é impossível que eles não sejam um documento significativo, não só sobre a psicologia de Descartes, mas sobre quais foram os experimentos, quais foram os fatos reais que inspiraram o curso da sua investigação filosófica. Portanto, eu não estou aqui nietzscheizando nada, não estou psicologizando nada, estou apenas tentando entender o sentido da filosofia de Descartes, tal como ela tinha verdadeiramente para ele. Isso aí, como demonstrou o grande historiador do platonismo, Paul Friedlander,
Ele diz que se você não sabe a que acontecimentos reais, a que experiências reais se reporta um conceito filosófico, você realmente não entende esse conceito filosófico. Você entende somente de uma maneira esquemática, que seria o mesmo conceito, tal como poderia ser pensado igualzinho por pessoas diferentes em lugares diferentes. Em suma, você está reduzindo a linguagem filosófica a uma linguagem científica, o que é uma operação que nunca dá certo. Por quê? Porque a linguagem científica ela sempre parte de distinções convencionais sobre as quais ela não retorna criticamente mais. Por exemplo, quando uma ciência delimita o seu território de investigação e coloca lá os seus, vamos dizer, os princípios metodológicos fundamentais que vai seguir, ela não pode voltar, vamos dizer, a esses mesmos princípios e esse mesmo problema com os seus próprios meios. Por exemplo, você decidir qual é o território de abrangência da química não é um problema químico. Não há meios químicos de você resolver isso. Quer dizer, você vai ter que recolocar a coisa em termos de metodologia da ciência ou de filosofia e não de química. Tá certo? Portanto, isso é a mesma coisa que dizer que nenhuma ciência se interessa pela fundamentação dos seus conceitos básicos. Ela parte desses conceitos básicos e toca a investigação daí para diante. Se esses conceitos mostrarem contradição, derem errado mais para dentro, então está colocada aí uma crise de fundamentos da ciência, e essa crise não pode ser resolvida pelos métodos da ciência mesma. Ela tem que ser equacionada em termos de metodologia, de lógica e de filosofia. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Quando se fala por a famosa crise de fundamentos da física no começo do século XX, ela não é uma discussão de física, ela é uma discussão de filosofia e metodologia, né? Quer dizer, como você poderia colocar, vamos dizer, recolocar em discussão os fundamentos de uma ciência mediante a própria ciência? Não dá para fazer isso, né? Então, isso quer dizer que, segundo o Paul Friedlander, vamos dizer, os conceitos filosóficos eles estão a meio caminho entre a linguagem usual, ou a linguagem literária, se quiser, e os conceitos científicos. Eles são justamente a elaboração da experiência, desde o caminho que vai até desde as impressões imediatas, que são expostas na linguagem comum, na linguagem literária, até a estabilização em conceitos científicos. A filosofia está sempre no meio caminho. É ela que faz essa transposição de uma coisa na outra. Então isso quer dizer que você nunca está completamente no reino da ambiguidade e do sentido múltiplo, como está na linguagem poética ou linguagem vulgar, e você nem está no reino dos conceitos estabelecidos de uma vez para sempre, como está na ciência. Quer dizer, de uma vez para sempre não é bem de uma vez para sempre, mas os conceitos consensualmente estabelecidos. Nunca está nem num ponto nem no outro, você está fazendo o trajeto. Tá certo? Então é como se dissesse, não, nós partimos aqui do irracional para chegar ao racional. Nunca chegamos completamente lá. Tá certo? Sempre entre esta elaboração filosófica e os conceitos científicos existe um salto. Este salto é dado por uma decisão metodológica que o cientista toma. Diz, olha, a nossa ciência investiga isto aqui, dentro desses limites e com esses métodos, e todas as questões que estão para trás disso vão ficar para depois. Essa é uma discussão filosófica na qual não nos meteremos. Então, isso quer dizer que reportar os conceitos científicos à experiência real, seja por meio da investigação biográfica, seja se você não tem os documentos suficientes, seja por especulação imaginativa, é uma operação obrigatória para o entendimento de todos os textos. Se você ler esta maravilhosa obra-prima, que é o Platão, de Paul Friedlander, mas existe uma tradução americana do qual você ainda encontra exemplares, né? Não sei por que esse livro nunca foi reeditado, só foi reeditado o primeiro volume, mas são três. Ele fez os três volumes são uma introdução às obras completas de Platão, que depois ele vai colocando volume por volume comentado. Então, a rigor seriam uns 20, 30 volumes, né? Mas pelo menos os três nós temos acesso. E a coleção inteira
só existe no alemão. Eu falo, bom, eu leio um pouquinho de alemão, mas eu ler 30 volumes de Platão em alemão seria um sofrimento horrível, tá certo? É mais fácil até ler em grego, né? Porque se eu ler numa terceira língua não faz o menor sentido. Mas pelo menos os 3 volumes iniciais eu tenho e estudei bastante e vi que o Paul Friedlander está montado na razão. Quer dizer, você entende um conceito quando você pega não apenas o seu sentido lógico, formal estabelecido, mas quando você sabe a que experiências, a que aspectos do mundo real aquilo se refere. E para isso só tem um jeito, você tem que sondar o que o autor, o que o filósofo via na hora que ele usava aqueles termos. Quer dizer, a que elementos do mundo real ele estava se referindo quando usava este ou aquele termo. No caso de Descartes, tem muitos filósofos que você só pode investigar isso por meio imaginativo, você tem que supor e tentar recompor a biografia mental do cara para isso. Mas no caso de Descartes nós temos todos os documentos, não só ele escreve essa autobiografia interior, como ele nos deixa uma narrativa dos 3 sonhos que para ele foram o capítulo decisivo da sua vida. Então, bom, só não entende quem não quer, né? Em geral, esses 3 sonhos parecem tão enigmáticos que, das duas, uma, ou você parte para um psicologismo total, ou você esquece aquele assunto e considera aquilo apenas, vamos dizer, um acontecimento biográfico que não tem importância para a interpretação da filosofia final. A maior parte dos intérpretes pegam esses 3 sonhos e varam para baixo do tapete porque não sabem o que fazer com eles. Outros, como o próprio Maxime Leroy, tentam chegar a uma compreensão psicológica. Ele queria tanto entender isso que ele mandou os sonhos para o Freud, pedindo que o Freud interpretasse. Freud já estava muito velho, cansado, mas mesmo assim prestou atenção e deu uma resposta muito gentil, dizendo o seguinte: olha, uma interpretação não dá para fazer, porque todo o meu método foi desenvolvido para analisar o paciente vivo e presente no consultório, né, e não para analisar documentos escritos. Porém, uma coisa é certa: esse tipo de sonhos é o que eu chamo sonhos vindo do alto. Sonhos vindo do alto não quer dizer revelações divinas, quer dizer apenas sonhos que vêm, vamos dizer, da parte mais alta da inteligência do sujeito. Não vem propriamente do id, né? E que, portanto, tem, vamos dizer, uma função estruturante sobre o resto da psique. Então, muito bem, se são sonhos vindo do alto, então isso significa que eles dão uma indicação bastante precisa de quais eram os temas mais altos e complexos que estavam se agitando na cabeça de René Descartes naquele momento. Muito bem, eu não vou aqui reproduzir toda a análise que eu faço dos sonhos, mas a minha conclusão é o seguinte: na exposição que Descartes faz da sua filosofia, nas Meditações de Filosofia Primeira, que são o seu livro mais importante, ele recorre à hipótese, uma hipótese que ele chama do gênio mau. Então ele diz: vamos supor que eu esteja enganado em tudo, porque quem criou o mundo foi um gênio mau, um verdadeiro espírito de porco universal, tá certo? Que criou todas essas impressões sensíveis só para me enganar, tá certo? E então, ele começa a elaborar esta hipótese. E eu pensei o seguinte, falei, bom, a maior parte dos intérpretes considera, inclusive Marcel Guerroux, considera o gênio mau um artifício literário, ou até um artifício cognitivo inventado por Descartes para expor ideias filosóficas. Porém, analisando aqueles sonhos que ele teve aos 20 e poucos anos, você vê que o gênio mau estava presente e que em algum momento ele realmente se sentiu enganado por um gênio mau. E ele expressa isso no primeiro dos sonhos de uma maneira totalmente ambígua e paradoxal. Ele diz que ele estava indo para uma igreja para rezar, e que no meio disso aparece um vento muito forte que o está empurrando na direção da igreja. E ele interpreta este vento como sendo o gênio mau. Note bem, o vento é um símbolo tradicional do Espírito Santo, né? Tá certo?
E o vento, se o está impelindo para ir à igreja, então ele está fazendo o serviço normal e habitual do Espírito Santo, que é impelir as pessoas a fazer exatamente isso. Mas ele interpreta aquele vento como sendo o gênio mau. No meio do caminho, ele passa por uma pessoa que ele esquece de cumprimentar, e daí ele fica muito preocupado, esqueci de cumprimentar aquela pessoa, tem que voltar e cumprimentar. Então ele volta e cumprimenta. Depois, daí começa o vento de novo, e o vento é tão forte que ele não consegue se apoiar no seu pé direito, só o pé esquerdo está funcionando. Né? E o Freud diz que o pé esquerdo é tradicionalmente um símbolo do que é a transgressão. Então, um comportamento transgressivo. Quando ele está indo de novo para a igreja, impelido pelo vento, tem uma segunda pessoa que o chama e diz: olha, eu trouxe aqui um presente para você, né, de uma outra cidade, uma outra pessoa mandou um presente. Esse presente é um melão. Tá certo? Na época, os melões dessa região tinham a fama de ser os melhores do mundo. Então, o Freud diz: bom, o melão representa, evidentemente, algum objeto de prazer, algo que ele gostava muito, tá certo? E Descartes ele interpreta o melão como representando a solidão que ele desejava para poder se dedicar às suas investigações. E, bom, essa interpretação parece um pouco forçada. O melão certamente devia significar alguma coisa, algo até mais atrativo do que a mera solidão. Então, o que me pareceu ali é o seguinte: a narração está invertida. Quer dizer, ele coloca, vamos dizer, a ação do Espírito Santo que o está empurrando para ir na igreja, ele interpreta como se fosse o diabo. E a tentação do mundanismo, quer dizer, você deixa de ir na igreja só para você cumprimentar uma pessoa, quer dizer, um ato de, é o que a igreja chama de respeito humano. Né? Você deixa de atender ao chamado de Espírito para atender a uma obrigação mundana, né? E depois para ir atrás de um objeto de prazer. Então, quando ele interpreta o vento como sendo espírito maligno, me parece que ele está invertendo as coisas. A mesma inversão aparece depois nos outros sonhos. No segundo sonho, ele está fechado no seu quarto quando ele ouve um estrondo que parece uma tempestade como a do sonho anterior. Os sonhos um continua no outro, né? Só que daí começa a aparecer uma série de luzinhas dentro do quarto e ele sente que ele está abrigado dentro do quarto, isolado, portanto, da tormenta. Então, ora, na medida em que o vento simbolizava o espírito, você vê aí um conflito entre o espírito e a mente individual de René Descartes, a mente pensante. A mente pensante é o quarto onde ele se fecha. E as luzinhas separadas são os vários conceitos que ele vai usar para pensar. Então você tem, vamos dizer, um conflito entre o apelo do espírito e o desejo da mente de dominar a situação. Essa interpretação me parece bastante óbvia, quase inquestionável. Então, conclusão. Descartes estava realmente com medo do gênio mau, mas ele estava identificando o gênio mau na direção contrária. Então, o gênio mau para ele é aquilo que está fora e acima da sua mente. E o domínio onde ele busca abrigo é a mente fechada em si mesma, quer dizer, a mente raciocinante. Então, resultado, o gênio mau não é um artifício literário. O gênio mau é o problema das meditações. Então, bom, então temos que inverter essas interpretações clássicas, tá certo? E dizer qual é o problema de que as meditações estão tratando realmente. Não é só o problema de uma dúvida intelectiva, é o problema de um drama teológico, no fim das contas. O medo do diabo, o medo da danação, tá certo? E a dificuldade de conceber de que lado está Deus e de que lado está o diabo. Problema
quase inevitável quando você frequentou profundamente ambientes católicos e ambientes protestantes, tá certo? E você não tem certeza de qual está certo, né? Então, no fim das contas, o problema do Descartes, o medo que ele tem do gênio mau, de ser do engano total e universal, é o medo daquilo que na religião se chama a segunda morte, a morte da alma. E este é o tema central das meditações. Então essa foi a interpretação que eu dei. Note bem que em momento algum eu caí na tentação de psicologizar, né? Eu estou dizendo que o filósofo mascarado mascarou a sua problemática filosófica numa segunda problemática, por assim dizer, mais manejável e menos atemorizante. O indivíduo tem um problema teológico terrível e ele expõe aquilo como se fosse apenas um dilema epistemológico e procura tratá-lo por meios epistemológicos, como quem estivesse tentando vencer o diabo na base da discussão lógica, que é a situação que já foi vivida por Dante, né? Dante, quando visita o inferno, ele conversa com o diabo e vê que o diabo é muito mais inteligente que ele, né? Que o diabo tem um raciocínio lógico muito mais perfeito que ele, e o diabo ri da cara dele e diz: forse tu não pensava que o lógico fosse. Você não sabia que eu era lógico também. Então é a mesma situação, quer dizer, você terçar argumentos com o diabo na base da lógica é um recurso absolutamente impotente. Quer dizer, a defesa contra o diabo seria naturalmente apelar ao Espírito, né? A proteção do próprio Espírito Santo. Só que ele está fazendo o contrário, ele se fecha ao Espírito Santo e tenta se defender por meio do seu raciocínio pessoal. E daí surge toda a infinidade de enigmas na interpretação da filosofia de Descartes. Bom, a filosofia de Descartes não é bem aquilo que chamamos de filosofia de Descartes, não é bem a filosofia de Descartes. É, vamos dizer, uma cobertura lógica que ele deu a um problema muito mais difícil e muito mais dramático do que a mera dúvida cognitiva. Então essa é a minha tese. Infelizmente, o livro é composto de vários pedaços que foram escritos em épocas diferentes. Eu não acho que seja um livro que está bem escrito, não atende às minhas exigências estilísticas do momento, tá certo? Mas eu acho que esse tema é suficientemente importante para justificar que a coisa seja publicada do jeito que está. Não estou pretendendo com isso me substituir aos grandes intérpretes da filosofia de Descartes, sem os quais eu não teria podido fazer nada, porque eu tenho que estudar essa gente toda para fazer isso. Nem estou propondo ali uma mudança radical na interpretação total do sistema de Descartes, mas apenas chamando atenção para um ponto que me parece que os intérpretes clássicos não pegaram direito. Exatamente como eu fiz no livro do Aristóteles, tá certo? Eu não estou propondo a reinterpretação integral da filosofia de Aristóteles, mas apenas chamando a atenção para um ponto que, ao longo dos milênios, só dois tinham percebido, de passagem, que foi São Tomás de Aquino e Avicena. Eles se referem àquilo de passagem e não voltam mais ao assunto. Então eu decidi que, bom, se eles perceberam isso e ninguém mais percebeu, isso deve ser importante, e vamos voltar lá. E eu não sei quais as consequências que isso tem para a interpretação geral do sistema de Aristóteles, como também não sei que importância esta minha interpretação das meditações pode ter para a interpretação geral do sistema de Descartes, e nem me interessa, né? Quer dizer, eu não sou eminentemente um intérprete de filósofos do passado, eu não estou investigando nem Descartes nem Aristóteles para entender Aristóteles ou Descartes em termos de história da filosofia, quer dizer, mas estou tentando enfrentar certos problemas filosóficos que são meus de alguma maneira. E para isso uso os livros de filosofia como pontos de apoio, como muletas, tá certo? E não como objeto de interesse em si mesmo. Então, está aí feito o serviço, não muito bem feito, mas está feito. Se tiverem perguntas, eu estou à sua disposição.
noite, professor. Fale um pouco mais alto. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta que vai um pouco no sentido do último curso que o senhor ministrou, que foi o curso de Sociologia da Filosofia, né? Eu gostaria de saber por que dentro do panorama histórico do pensamento filosófico no qual o Descartes se inseria, na época barroca, na época do século XVII, por que todos esses elementos que o senhor mencionou, esses elementos de mascaramento de um problema em nome de outro, por que tudo isso passou despercebido pelo establishment filosófico da época, inclusive pelas grandes universidades, e ao invés disso, o Descartes ele foi adotado nos séculos subsequentes como um modelo de rigor teórico, um modelo de segurança filosófica, do mesmo modo como aconteceu com Isaac Newton, que dedicou a maior parte de sua obra a temas esotéricos. Pouco dela foi dedicado a problemas científicos de relevo, e ele passou para a história como um modelo do rigor científico, especialmente pela mão de Voltaire. Gostaria de saber do senhor quais que são os motivos no campo da sociologia da filosofia, motivos históricos e filosóficos que levaram a a construção de uma verdadeira hagiografia desses dois autores. Muito obrigado. Bom, no caso de Newton, a gente sabe que os papéis alquímicos e esotéricos eles foram todos escondidos, né, durante 3 séculos e foram redescobertos por uma casualidade quando o economista John Maynard Keynes os descobriu num leilão, uma pilha de papéis velhos, e ele viu que aquilo era manuscrito de Newton, comprou tudo e começou a ler, e foi ele. Se em economia ele fez um desastre, em historiografia da filosofia ele fez uma coisa maravilhosa, que é revelar ao mundo quem era o verdadeiro Isaac Newton, né? Inclusive, a própria teoria da gravitação universal, para o Newton, era apenas um capítulo de uma imensa concepção teológica que ele estava desenvolvendo. Ele era um cristão a seu modo, mas ele não acreditava na trindade. Ele tinha a ideia de uma espécie de religião da unidade absoluta, como se fosse um islamismo cristão, né? Então não tem trindade, só tem o Deus único absoluto. E tudo que ele fez na vida foi para demonstrar isso, inclusive a gravitação universal. Então quer dizer que, destacada deste conjunto, a lei da gravitação universal assume um sentido exclusivamente científico, no sentido atual da coisa. Quer dizer que uma teoria que deve ser investigada em si mesma, sem referência ao seu sentido filosófico último, que era exatamente o contrário do que Newton queria. Ele queria que aquilo fosse compreendido dentro do seu esforço geral. Eu acho que ele se considera mais um profeta e um fundador da religião do que um cientista acadêmico no sentido atual. Mas como ninguém sabia o que fazer com aquilo, e como na época, né, havia uma luta ideológica muito, muito forte, né, sobretudo era a disputa das universidades, né? Então, a partir de 1300, o pessoal começou a descobrir que as universidades eram uma força política terrível. Então os poderes constituídos da época começaram a disputar para ver quem que ia mandar nas universidades, e a disputa era, sobretudo, entre a Igreja, o Vaticano e os novos poderes nacionais que estavam surgindo, as monarquias nacionais. E, no fim, a Igreja ganha a parada e ela consegue controlar as universidades. O resultado imediato é que surge uma outra intelectualidade extra-universitária. Descartes não era professor universitário, Galileu, vamos dizer, passou pela universidade muito pouco tempo, a maior parte da sua influência foi fora, tá certo? E assim por diante. Então, a intelectualidade que não é formada pela classe universitária, mas que é formada na corte. A maior parte dos envolvidos nesse processo eram nobres ou pessoas sob a proteção do nobre, como Leibniz, por exemplo. Leibniz nunca foi um nobre, mas ele era bibliotecário de um nobre, fazia todo o seu trabalho sob a proteção da corte, e não era de maneira alguma um homem do meio universitário. E
A luta para impor a autoridade desta nova intelectualidade foi uma briga de foice no escuro, uma coisa horrível, né? Então, a necessidade de afirmar a independência, né, dessa nova casta intelectual em relação à universidade e, portanto, à igreja, era uma coisa sentida, vivenciada com muita intensidade, né, na época. Note que isto teve 2 capítulos, pelo menos. Num primeiro capítulo, esses novos intelectuais, eles puxam contra a autoridade da universidade e da igreja todo um legado esotérico da antiguidade. Eles puxam livros de alquimia, de astrologia, de tudo que existia, né, e recolocam isso em circulação. Num segundo momento, existe um processo de acobertamento desse primeiro capítulo, onde, curiosamente, todo o depósito de conhecimentos esotéricos que essa nova intelectualidade havia trazido para a cena é atribuído à época anterior. Então é incrível, porque os mesmos caras que eram alquimistas, astrólogos, geomantas, etc., de repente se vestem de uma nova roupagem, que é do cientista experimental moderno, na linha de Bacon. Não é isso? Aí também existe uma falsificação enorme, porque diz que Bacon é o formulador do método científico. Só tem o seguinte, ele expressa esse método, mas ele não usa em parte alguma, ele não é capaz de usá-lo. Quando tenta usar, ele chega a conclusões que são as mais absurdas, estapafúrdias. A ciência de Bacon é um treco absolutamente ridículo, né? E quando você vai ver o método científico tal como formulado por Bacon, é absolutamente inaplicável. Então o pessoal diz, foi Bacon que inventou o método científico. Sim, só que vocês não podem seguir o método de Bacon. Vocês, depois de inventar outra coisa, atribuíram a Bacon, né? Então, nessa época, como em toda época de conflito ideológico intenso, existe um apelo à falsificação, ao sumiço de documentos e assim por diante. Isso aconteceu mesmo, né? Agora, quando a gente diz isso para pessoas de cultura ginasiana, elas ficam muito chocadas, porque elas aprenderam física, né, no ginásio, e acham que aquilo é a última palavra e que ninguém nunca mais discutiu aquilo. Todas essas coisas que eu estou falando não são novidades, não sou eu que descobri, isso aí está aí em circulação entre os historiadores da ciência há 50 anos, pelo menos. Tá certo? E, por exemplo, quando eu disse que todo o edifício da teoria da gravitação universal de Newton se baseia em 2 conceitos metafísicos absolutamente impossíveis de provar, que é o conceito de espaço absoluto e tempo absoluto, isto é, o espaço sem coisas dentro e o tempo sem acontecimentos, tempo como duração pura. E, bom, são conceitos metafísicos, você talvez possa até defendê-los metafisicamente, mas em termos de ciência experimental isso é absolutamente inacessível. Você não pode descobrir um espaço absoluto por meio experimental. Daí entravam aqui professores de universidades dizendo, não, todos os conceitos do Newton foram obtidos por experimentação e observação. Onde que ele observou o espaço absoluto? Isso é absolutamente impossível, né? Quer dizer, um espaço sem absolutamente nada dentro, e Newton foi lá e observou isto. Mas se Newton observou o espaço sem nada dentro, é porque ele estava dentro do espaço, né? Então, no mínimo, Newton é um objeto que está dentro do espaço, né? E daí as pessoas ficam chocadas. Então, onde já se viu, ele está contestando Newton, ele está contestando a lei da gravitação. Não, em primeiro lugar, existe um preceito de lógica. E você contestar as provas de uma afirmação não é contestar a afirmação. Você pode fazer uma afirmação certa e oferecer provas falsas, e a afirmação continua verdadeira. Portanto, você colocar, vamos dizer, em dúvida estes conceitos, em nada impugna a teoria da gravitação. Quando eu explicava essas coisas, eu achava que a compreensão disso seria imediata, mas eu descobri que não apenas não é imediata, mas para certas pessoas é impossível. Eles não chegam a entender isso de jeito nenhum. Tá certo? Mas ainda houve no século XX, houve um físico americano, Eugene, esqueci o seu sobrenome, Eugene não sei das quantas, que defendeu bravamente os conceitos de espaço absoluto e tempo absoluto contra Einstein. Então ele era um newtoniano de estrita observância, era um dos maiores físicos americanos. Ele podia estar errado nisso, né?
E é curioso as pessoas ficarem tão chocadas quando eu estou dizendo que os conceitos de espaço absoluto e tempo absoluto de Newton não têm sentido científico, quando, na verdade, toda a obra do Einstein consistiu justamente em contestar essas duas coisas. A teoria da relatividade chama a teoria da relatividade porque ela está dizendo que não existe espaço absoluto e não existe tempo absoluto. Ou seja, quer dizer, você repete uma coisa que é a própria base da ciência do Einstein, e as pessoas ficam chocadas porque eu estou atacando a lei da gravidade, estou contestando Newton. Mas, meu Deus, é uma coisa tão caipira, tão boboca, que não dá vontade de discutir, dá vontade de bater nessas pessoas, sabe? Dá vontade de violar a lei da palmada, tá entendendo? Baixar a calça do sujeito e pá, 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 dizer, vai estudar, vagabundo, né? É uma coisa terrível, no Brasil a gente passa por essas coisas que não são humilhações para mim, quer dizer, o sujeito vem e se humilha na minha frente, eu digo, por que você quer que eu veja isto, meu Deus do céu? Eu não estou a fim de fazer você passar vergonha, para com isso, né? Quer dizer, o sujeito aparece aí vestido de Carmen Miranda, com abacaxi na cabeça, né? E um bigode, né? Quer dizer, por que ele vem mostrar essas coisas para mim? Eu não quero ver isso, né? Mas, vamos dizer, a macaquice brasileira, quer dizer, macaquice papagaiada, né? Parece incoercível. As pessoas, quando falam essas coisas, elas vêm e falam num tom de autoridade, que é uma coisa impressionante, impressionante, entendeu? Eu, sinceramente, eu não entendo o que está acontecendo no Brasil, eu não vejo, nunca vi nenhum processo similar em parte alguma do mundo, já revirei a história, falei, olha, uma estupidez tão profunda nunca houve no mundo. Se você vê, por exemplo, a gente estuda, né, ali no Karl Kraus, a gente vê a decadência da cultura alemã no período que preparava a ascensão do nazismo. Mas, meu Deus do céu, aquela cultura alemã decadente, comparada com o Brasil de hoje, é como você comparar Atenas com Vila Nhoconhece, está entendendo? Então, no pior, a situação pior que eles tinham, ainda era para nós um negócio quase paradisíaco, né? Então, está ficando cada vez mais difícil conversar com essas pessoas, né? O mais certo é mandar logo para aquele lugar. Mas, se a gente faz isso, eles dizem, não, ele só xinga, ele não argumenta. Então não tem jeito, meu filho. Se eu argumento, você não entende. E se eu mando você para aquele lugar, você diz que eu não argumento. O que eu posso fazer? É tudo isso, olha, visto de longe é cômico, mas para quem está aí não deve ser brincadeira. Entendeu? Então, o que houve foi realmente, vamos dizer, uma ocultação para criar, vamos dizer, a imagem do cientista moderno como se ela fosse imagem inspiradora de todo o movimento de renascimento científico. Quando esse renascimento científico surge exatamente mediante a escavação e reingresso de todo o esoterismo da antiguidade, esoterismo e ocultismo. Quer dizer, a grande época da astrologia, da alquimia, etc., foi o Renascimento. Era uma coisa que até durante a Idade Média despertava um pouquíssimo interesse. Se você vasculhar, por exemplo, todos os autores escolásticos, você vai encontrar uma outra referência a isso, mas como um assunto marginal. Né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele dedica lá 5 capítulos da Suma contra os Gentios à questão astrológica, à qual ele dá pela primeira vez uma formulação científica. Ele coloca assim, os limites da investigação no que diz respeito à astrologia. Mas, para ele, isso é um acontecimento marginal. Tá certo? Mas, para todo esse pessoal que vem em seguida, como Marcílio Ficino, Bruno, isso, magia, astrologia, alquimia, era o suprassumo. Né? Então, nós temos que ver que, vamos dizer, todo esse movimento de ideias na época foi uma espécie de revolta do ocultismo contra a igreja. Mas daí isso não pegou bem e decidiram mudar a história. Por exemplo, quando você vê qual é a grande instituição que representa as ciências modernas, né? A Royal Society na Inglaterra. Quem fundou a Royal Society? Elias Ashmole, que era um alquimista. Né? Então, toda a história desse período tem sido reexaminada pelos historiadores há mais de 50 anos, e chegando à conclusão de que
a maior parte das noções populares a respeito, que são transmitidas de ginásio até a universidade, são balelas, são lendas. Né? No caso, por exemplo, teve esse rapaz chamado Pirula, né? Que começou a discutir. Eu citei uma carta da Alexander von Humboldt, de 1820 e pouco, em que ele dizia: olha, todos nós sabemos que não existe nenhuma prova do heliocentrismo. Então eu citei isso como prova, vamos dizer, de falsificações históricas e até científicas que tinham sido comuns na época. E daí ele disse: onde já se viu? No tempo de Humboldt eles não sabiam isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Botou todas as provas do heliocentrismo descobertas depois. Eu digo: mas escuta, peraí, entre Copérnico e Alexander von Humboldt passam-se 300 anos. Copérnico nasceu em 1470 e pouco, e Humboldt nasceu em 1760 e pouco. Então, durante 3 séculos, você pega uma teoria que é imposta para todo mundo e não tem prova nenhuma. Se descobriram prova depois, falam: bom, isso não modifica em nada o que aconteceu ali. Mas parece impossível as pessoas entenderem essas coisas, porque no Brasil de hoje, todo mundo está irritado com alguma coisa, está nervoso, está bravo, está com medo. Então, onde ele se sente atacado e começa a se defender, daí você diz: mas espera, mas eu não estou batendo em você. Eles começam a assumir: não, a defesa da ciência moderna. Eu falei: escuta, mas eu não estou discutindo o conteúdo da ciência moderna, estou discutindo a sua história, e dizendo que ela se impôs com falsificações. Muitas dessas falsificações, né, depois foram refundamentadas por novas descobertas que mostraram que aquilo que foi vendido como mentira era, de fato, verdade. Né? Por exemplo, a máquina a vapor, quando surge a máquina a vapor, ela vem com uma fundamentação científica falsa. Não quer dizer que a máquina a vapor não funciona. Você diz: olha, essa fundamentação não serve. Então você ou desiste da teoria ou você busca outra. É a coisa mais normal do mundo. Né? Por exemplo, você já tomou uma aspirina na vida. Até hoje ninguém sabe por que a aspirina funciona. O que não quer dizer que ela não funcione. Né? Também essa é outra confusão comum entre tecnologia e ciência. Os negros acham que se você é capaz de fazer uma aplicação tecnológica é porque a teoria por trás dela está certa. Fala: não. Se fosse assim, a máquina a vapor jamais poderia funcionar e a aspirina não deveria funcionar também. É assim como, por exemplo, você pega um sujeito e diz assim: me explica o que é uma carga elétrica. Ninguém sabe. Né? Isso não quer dizer que a eletricidade não funciona. Né? Para mim, pelo menos, funciona. Eu ligo o interruptor, acende a luz. Pô. Né? Agora, por que isso acontece? Ninguém sabe exatamente. O pessoal, vamos dizer, a ciência, ela é eminentemente a busca de princípios explicativos para um certo universo de fenômenos já recortado e definido no início. Né? Portanto, a ciência é sempre a unificação de fenômenos diversos sob uma teoria única. A teoria unifica um campo de fenômenos. Ora, a tecnologia funciona exatamente da maneira oposta. A tecnologia junta vários processos inconexos para produzir um efeito. Por exemplo, você diz: ok, o funcionamento do computador depende da lógica binária. Eu digo: sim, mas também depende da indústria de plásticos. Né? E qual é o princípio comum entre a lógica binária e a fabricação do plástico? Nenhum. Então, a tecnologia, a racionalidade dela é a racionalidade da convergência de fatores separados para a produção de um efeito. Mas qualquer tecnologia é assim. Por exemplo, eu acabo de construir essas estantes aqui, tá certo? Então, eu usei, por exemplo, um martelo. Né? Bom, você pode explicar fisicamente o funcionamento do martelo. Eu digo: bom, mas acontece que eu preciso carregar as tábuas também. Existe algum princípio que explica simultaneamente o funcionamento do martelo e a energia muscular despendida para carregar as tábuas? Não. No entanto, se falhar uma dessas duas coisas, não tem estante. Então, isso quer dizer o seguinte: nenhuma aplicação tecnológica jamais prova teoria nenhuma. E a característica do mundo moderno é precisamente onde o tremendo progresso da tecnologia e a confusão das ciências. A ciência às vezes não tem explicação para coisa nenhuma. Né? Tudo está em discussão na ciência, exceto no Brasil. No Brasil, a ciência é feita de verdades estabelecidas de uma vez para sempre.
O que se passa no resto do mundo não interessa. O Brasil assim, é como se fosse um vale onde não bate o vento. Ninguém fica sabendo o que acontece em volta. Quer dizer, é o mundo do avestruz. Você meteu a cabeça no buraquinho e nada existe. Está provado que nada existe, né? Porque eu não estou vendo nada. Então, tudo está em discussão e a tecnologia está ficando cada vez melhor. Cada vez mais poderosa. Ou seja, está provado que ela não depende, ela pode tomar inspiração, ela pode usar uma teoria científica ou 20 teorias totalmente inconexas para produzir um efeito. E consegue produzir. Então, por exemplo, você quer mandar um astronauta para a Lua. Então, bom, você vai precisar de toda uma série de conhecimentos de astronomia, de física, de eletrônica, Bom, mas você precisa treinar o astronauta. E aí depende que o astronauta tenha um equilíbrio psicofísico. Existe algum princípio comum que possa explicar o funcionamento do foguete e ao mesmo tempo o equilíbrio psicofísico do astronauta? Não. Mas você precisa juntar esses dois fatores para que a viagem espacial seja possível. Quer dizer, eu estou falando alguma novidade? Será que isso é tão escandaloso assim? No entanto, o número de pessoas que me escrevem dizendo como você ousa contestar a teoria de Newton? Eu falo, primeiro que eu não estou contestando a teoria de Newton, eu estou contestando uma das provas dela. Se ela tem tantas aplicações em tecnologia, quer dizer, a confusão de ciência e tecnologia virou no Brasil um mandamento divino, um dogma. Então, olha, é por causa dessas coisas que o Brasil está desse jeito. Se for procurar, vamos dizer, o grande culpado da situação brasileira, eu digo é o Ministério da Educação. Porque você não pode gastar tanto dinheiro para você formar tantos idiotas, tantos incompetentes, tá certo? Despender tudo isso, quer dizer, torrar um dinheiro maluco para formar pessoas que serão incapazes de desempenhar as suas funções. Isso é um suicídio. Basta isso para você destruir o país inteiro. Não precisa nem levar em conta, esquece o banditismo, esquece as drogas, esquece tudo mais. Leva em conta só isso, você vê. Isso já basta para explicar. Né? Então, a minha proposta é a seguinte: fechar o Ministério da Educação e submeter as escolas à lei do consumidor. Isso quer dizer, se o filho está lá estudando, faz 4, 5 anos, ele não sabe ler, nem escrever, nem fazer conta, você vai na delegacia do consumidor e dá uma queixa contra a escola. Bastava isto. Educação, em poucos anos nós teríamos a melhor educação do mundo, porque as escolas ficavam com tanto medo, tá certo? Que iam tratar de chamar profissionais competentes e, em vez de usar as criancinhas como cobaias de laboratório para experimentos malucos, como nesse negócio de Paulo Freire, iam apelar para técnicas já comprovadas. Né? Você vê o que consegue o Carlos Nadalim. O Carlos Nadalim, ele é muito melhor do que o Ministério da Educação inteiro. Por quê? Ele pegou técnicas que já existiam, que estão comprovadas, e que todo mundo sabe que funciona. Né? Agora, os caras estão experimentando não sei o quê. E não é só no domínio da alfabetização, não, é em todos os domínios. Né? Por exemplo, agora no Brasil, todas as escolas, assim, os meninos são proibidos de fazer brinquedo de menino e são obrigados a fazer brinquedo de menina. Baseado na hipótese de que, se todo mundo ficar efeminado, nós teremos um mundo de paz. Tá certo? Quando que essa teoria foi testada? E, segundo lugar, quem disse que os meninos vão ficar efeminados? A minha ideia é o seguinte: existe a noção de sexo, que é anatomofisiológica, e existe a noção de gênero, que é, sem dúvida, uma criação cultural. Até aí a teoria está certa. Só que só existem duas identidades de gênero possíveis. Ou aquela que coincide com o meu sexo, ou seja, com a minha forma anatomofisiológica, ou a que não coincide, aquela que nega. Agora pergunta, qual das duas é forçada e imposta pela sociedade? Os caras dizem que é a primeira. Isso quer dizer que, se o menino acha que ele é menino, é porque ele foi forçado a isso pela sociedade opressora. Mas se ele acha que é menina, então isso é uma tendência natural e espontânea dele, que ele não copiou de parte alguma. Formulando de outra maneira, mais simples, né, usando o procedimento algébrico, que é de simplificar as proposições, alguns meninos nascem meninas, mas nenhum nasce menino. E esta coisa está sendo imposta em todo lugar. Pior, quem fica bravo com isso, e os caras que reclamam, eles reclamam pelo aspecto moral, contra o efeminamento. Eu digo, mas isso não vai formar efeminados, vai formar idiotas. Por quê?
No século XIX, todo menino era vestido de menina, pô. Usava aquelas camisolinhas até 4, 5 anos. Ninguém virou boiola por causa disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha os brinquedos de menino e podia brincar de menino. Ele podia brincar de guerra, brincar de índio, etc. Se ele quisesse, mas hoje não pode. Então, quer dizer, a aquisição de uma identidade sexual com proporcional à sua forma anatômica tornou-se proibida. E só pode assumir a outra identidade, que é a negação disso. Isso vai dar um trabalho mental. Quer dizer que o nego, aos 30, 40 anos, ele vai estar buscando a sua identidade sexual ainda, quando naturalmente as crianças descobrem isso aos 3 ou 4 anos. Então, isso é uma fábrica de idiota. Quer dizer, se o pessoal gaysista, por exemplo, acha que isso vai espalhar gay pelo mundo, isso não vai. Quer dizer, ele vai ocupar o seu tempo com uma bobajada sem fim. Né? O cara vai lá, pô, tá lá, o homem já é pai de família, mas eu sou menino ou menina. O que é isso? Ele é um boiola? Não, ele é um idiota completo. Tem mais alguma pergunta aí? Só um minutinho, Laura. Boa noite, professor. Tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo jóia. Tem uma moça aqui que ela é acadêmica de medicina e tem um professor dela que numa aula, ele mencionou que não existem 2 sexos, mas 11 sexos. Então, se o senhor quiser comentar... Bom, nós reconhecemos o sexo, né, pela forma autoevidente do corpo da pessoa. Não é isso? Então, o Pedro, quando era pequenininho, uma vez ele chegou para a menininha, baixou a calça e mostrou para ela a sua identidade. Não é isso? E ela mostrou a dela. Não houve nenhuma dúvida a esse respeito. Agora, se você confunde o sexo anatomofisiológico com a constelação imaginária da pessoa, então não existem 11 sexos, existem 430. Não é isso? Então, ou mais. Tem gente que pode sentir atração sexual por um rinoceronte. Não é isso? Então, tudo, quer dizer, se você vai fazer a identidade sexual depender do imaginário, você imagina aplicar isso, não a este problema, mas a outros problemas. Por exemplo, os carros andam para frente ou para trás? Bom, eles andam para frente e andam para trás. Tem marcha para dentro, marcha para trás. Agora, comece a imaginar todas as direções para onde o sujeito pode ir. Então você vai ter que fazer carros com rodas que elas não viram assim, elas viram assim também. Você tá entendendo? É uma coisa de maluco. Você falar quais são as direções do espaço, né? Você tem para frente, para trás, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Essas direções máximas. O sujeito pode dizer, não, existem infinitas. Eu digo, sim, é verdade que existem infinitas, mas elas são balizadas por esta. Né? E são essas que você tem que aprender. Né? Eu me lembro quando eu era moleque, às vezes eu ficava doente muito tempo, e daí quando melhorar um pouco, tentar levantar, eu não conseguia. Eu falei, e como é que faz para andar mesmo? Tá entendendo? Mas é porque eu tinha a noção do em cima e embaixo. Agora, e se eu tivesse que ter a noção de todas as direções possíveis e imagináveis? Né? Para ficar assim, 47 graus, né? 92, 15, eu ia ficar doido, pô. Então, quer dizer, o negro, evidentemente, ele está confundindo o sexo com o gênero. Ele dizer que existe 11 gêneros está muitíssimo enganado. Existem muitos mais. Porque se o gênero é uma constelação imaginária, criada em parte pelo indivíduo, em parte pela sociedade, nesse intercâmbio, então pode dar qualquer coisa. Existe, inclusive, a assexualidade. Eu conheço pelo menos 3 pessoas, que nunca tiveram o menor interesse sexual por quem quer que fosse e pelo que quer que fosse. Né? Então, a sexualidade é uma orientação sexual ou não? Ela é legítima ou não? Quer dizer, você obrigatoriamente tem que sentir atração sexual por alguma coisa. Né? Então, todas as pessoas, assim, eles não sabem pensar, eles são pessoas confusas, pô, e que querem impor a sua confusão, porque dependem dela para a sua segurança pessoal, para a sua autoimagem. Então, o negro tem lá atração sexual por tatu-bola, ele vai querer que todo mundo tenha atração sexual por tatu-bola, pô. Né?
Então, o problema não é assim, o que aconteceria se os meninos brincassem de meninas? Eu digo, não aconteceria absolutamente nada. Eles iam brincar de menina e depois iam voltar a brincar de menino. Não é normal. Mas brincar de menino é proibido. Então, o problema não é, né, você ter acesso aos comportamentos do outro sexo. O problema é você. É que os comportamentos do seu sexo ficam proibidos para você. E você vai descobri-los tardiamente. E vai ter todo um ar de coisa pecaminosa, né? O menino fala, pô, estou tendo uma tentação de brincar de índio. Não pode, tem que brincar de índia, né? Quer dizer, está criando dificuldade. Então é assim. Tem mais aí? Acho que não, Olavo. Acho que Não, então, bom, já fomos longe demais, foi bem comprido isso aqui. Bom, acho que deu para dar uma ideia. Talvez essas explicações que eu dei para vocês fossem um prefácio oral do livro, né? E eu acho que isso coloca na perspectiva de qual é a área de interesse do livro. Claro que essas investigações elas podem ter consequências muito maiores que eu nem mesmo imagino e que os leitores vão tirar essas consequências. Então, tá bom, muito obrigado a vocês, né? Muito obrigado à editora, ao CEDET, né? E aos futuros leitores. Tchau, tchau. Olavo.